Olá pessoal, queridos irmãos, é uma alegria estar novamente contigo, com vocês, quer seja de modo presencial, de modo online, através do Meeting, YouTube, Facebook, e é muito gostoso poder rever vocês. Hoje vamos dar continuidade ao tema que estamos estudando há alguns domingos, que é sobre o Espírito Santo, o poder de Deus em nós. E hoje quero dar como tema a plenitude do Espírito Santo. E tem como referência o texto que está lá em João 14,6. Podemos abrir? João 14,6. Pois bem, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Hoje vamos conversar sobre a busca pelo Espírito Santo. Para muitos, ser cheio do Espírito Santo é um assunto vago, meio místico até, para alguns. Não existe uma ideia clara e definida na mente das pessoas em relação a isso. Tá? Vamos tentar esclarecer. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo deve ser diferente dos seus outros ministérios. Primeiro, a habitação do Espírito Santo. Isso significa que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, mora, habita, compartilha conosco o nosso corpo de cada crente. Por isso que sempre ouvimos dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, O batismo é um ministério que nos coloca uma pessoa no corpo de Cristo no momento em que ela crê. Olha que interessante e que maravilha, A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o seu Espírito Santo, nos coloca junto a Cristo, no corpo de Cristo. E a partir daí passamos a fazer parte, a nos tornar membro da Igreja Universal do Cristo Jesus. Um outro ministério, o selo. O selo é uma marca de posse e segurança, de credibilidade. Deus nos marca, com o sinal que pertence ao Senhor. Ele coloca um sinal em nós, um selo que pertencemos a Ele. E estamos seguros por Ele. Um outro ministério é o penhor, Que significa o quê? Um sinal, uma garantia, a aliança de noivado, Tão certo como possuímos o Espírito, nós também receberemos um dia a herança por completo. Um outro ministério é a unção. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos com óleos em um rito. Da mesma forma hoje, o Espírito nos unge como sacerdotes reais. Essa unção possui um significado adicional. O ministério do ensino do Espírito Santo nos permite distinguir a verdade do erro. Agora, todos estes ministérios do Espírito acontecem quando uma pessoa é salva, e somente quando ela é salva. Eles são automáticos. Não exige qualquer cooperação, qualquer esforço, qualquer atividade ou qualquer favor por parte do novo crente. Não há condições a serem satisfeitas. São experiências definitivas. Ser cheio do Espírito é diferente. Na verdade, no Novo Testamento, nos ensina duas formas de sermos cheios do Espírito Santo. Primeira forma, um discípulo de Cristo pode ser cheio do Espírito Santo soberanamente para alguma obra especial, específica. Lemos na Bíblia que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Deus o preparou para ser o precursor do Messias. É possível que essa palavra, ser cheio do Espírito Santo, tenha sido usada nesse sentido na maioria das ocorrências no livro de Atos. Foi assim que os discípulos foram cheios do Espírito Santo como preparação para a vinda do Senhor Jesus no Pentecoste. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Por quê?
porque ele precisava ser equipado, capacitado, a fim de ser convincente na transmissão, na pregação da mensagem às autoridades, né, e aos cidadãos comuns. Pedro e João foram cheios do Espírito Santo a fim de proclamar a palavra de Deus com intrepidez. Olha que maravilha! Saulo foi cheio do Espírito Santo para pregar a Cristo em Damasco. Pregar de Cristo, me perdoem. Pelo menos algumas dessas ocasiões em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo foram temporárias. E não houve exigências a serem satisfeitas para que isso acontecesse. Uma outra forma é que há condições para sermos cheios do Espírito Santo. Isso encontramos lá em Efésios 5,18, que já estudamos. Se você ainda quer relembrar, vai na nossa playlist ali no YouTube, né? Que está tudo lá. Não é algo que você ora, mas é uma ordem a qual obedecemos, né? Ser cheio do Espírito. Trata-se de um processo contínuo, não de uma realização. Não é uma experiência emocional, mas sim uma vida de santidade constante. Paulo, ali em Efésios 5,18, escreveu: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro, na língua original do Novo Testamento, que o significado enchei-vos do Espírito é sejais continuamente cheios. Sejais continuamente cheios. Agora, por que Paulo mencionou algo tão ruim quanto a embriaguez, juntamente com o nosso dever de sermos cheios do Espírito Santo? Provavelmente porque há algumas semelhanças e diferenças evidentes entre as duas coisas: embriaguez e ser cheio do Espírito Santo. E vamos ver quais são. Primeiro, para quem estiver anotando, né, as semelhanças. Em ambos os casos, a pessoa está sob um controle externo, né? O que está embriagado está sob controle da bebida alcoólica, chamada às vezes de espíritos malignos. O que está cheio do Espírito Santo está sob o controle de quem? Do Espírito Santo. Qual que você quer ter? Qual que nós devemos ter? Lógico, o controle através do Espírito Santo. Em ambos os casos também, é possível saber quem controla, quem está no controle, através da forma como andamos, né? O bêbado, como que ele anda? Cambaleando, né? Caindo, né? Se torcendo, sem direção, né? E agora? A pessoa que está cheia do Espírito anda como? Anda separada do pecado e do mundo. Ô, bênção! Em ambos os casos também, é possível saber quem controla através do modo como se fala. Como que é a fala do alcoólatra, né? Quem já teve diante de algum assim, viu que é muito chato, né? É uma fala enrolada, profana, palavrões, né? Desrespeito total. E agora? Como que é a fala do crente que anda cheio do Espírito Santo? É uma fala edificante. É uma fala que exalta a Cristo. Que bênção. Também há duas diferenças, né? Para aqueles que estão anotando. Quando se está embriagado, há o quê? A perda do autocontrole. Né? Você não tem um controle sobre seus atos. Agora, quando está cheio do Espírito Santo, não há perda do autocontrole. Quem que está no controle? Deus. Quando se está embriagado, há uma menor resistência ao pecado, né? Você está sujeito aos ataques dos inimigos, dos pecados. Agora, quando se está cheio do Espírito Santo, há uma resistência muito maior ao pecado. Se é pecado, né, a gente pode até dizer assim, embriagar-se com vinho, é um pecado ainda maior não ser cheio do Espírito. Conforme a gente vimos até agora, ser cheio do Espírito
é a vida em santidade. E é onde a gente encontra esses diferentes aspectos na Bíblia, nosso manual, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Nós encontramos esses diferentes aspectos na seguinte passagem. Para quem estiver anotando, vou falar bem devagarzinho. É o caráter de um cidadão do reino. Está lá em Mateus 5, de 1 a 16. Um outro aspecto é a vida permanente. Está lá em Jó 15, de 1 a 17, né? Um outro aspecto do ser cheio do Espírito Santo. É a vida de amor. 1 Coríntios 13. Um outro aspecto é a armadura do cristão. Também já estudamos sobre isso, está lá em Efésios 6, de 10 a 20. É a vida do caráter cristão. 2 Pedro 1, de 5 a 11. Então vamos repetir, para vocês que estão anotando, não perderem nada, né? Diferentes aspectos do ser cheio do Espírito Santo, vida de santidade. Olha lá, primeiro aspecto. Com a ajuda da minha colinha, que é claro, né? Porque também ninguém... É o caráter de um cidadão do reino. Mateus 5, 1 a 16. Um outro aspecto. É a vida permanente. João 15, de 1 a 17. É a vida de amor. 1 Coríntios 13. É a armadura do cristão. Efésios 6, de 10 a 20. É a vida do caráter cristão, que está lá em 2 Pedro 1, de 5 a 11. Agora a gente pode observar algumas coisas essenciais que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo, né? No nosso dia a dia, né? No nosso caminhar junto a Cristo, né? O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo? Olha lá, vimos, né, o que é ser cheio do Espírito Santo, e agora a gente vai aprender o que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Bem devagarzinho, para memorizarmos, anotarmos, né? Você que está nos assistindo também. Confesse e abandone o pecado assim que você tomar consciência dele. Olha lá, confesse e abandone o pecado assim que tomar consciência dele. Submeta-se. Uma outra coisa, né? Submeta-se ao controle do Senhor em todos os momentos. Nós falamos sobre o exemplo do embriagado, né? E devemos fazer o contrário, né? Devemos submeter-nos ao controle do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Uma outra coisa essencial é encha-se com a palavra de Deus. Bíblia, comunhão, reunião, igreja. Enche-se com a palavra de Deus. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo a menos que a palavra de Deus não habite ricamente em nós. Por isso que é interessante, dedique-se um tempinho à leitura da palavra, né? Se tiver dúvida, comente nos grupos caseiros, peça orientação, né? Nos cultos, né? Converse com os nossos pastores, com os líderes, né? Encha-se, devemos nos encher sempre da palavra de Deus, né? Para que o Espírito Santo habite ricamente em nós. Uma outra coisa também é passe, utilize o seu tempo, passe bastante tempo em oração e adoração. Ore, louve, cante, agradeça, né? Passe muito tempo assim. O Espírito Santo se alegra. Uma outra coisa, mantenha-se perto da comunhão cristã. Evite envolver-se com questões do mundo, com questões pecaminosas que desagradam ao Senhor. Uma outra coisa também, ocupe-se para o Senhor, né? Dedique-se para o Senhor.
Uma outra coisa, diga sempre em voz alta, né, para que todo mundo possa ouvir, não para os apetites da carne. Responda a sua tentação pecaminosa com um não, um grande não. Lembre-se, no momento da forte tentação, clame ao Senhor. Tome medidas rigorosas para evitar qualquer pecado. Fuja, não caia, não lute. Aquele que luta e foge, né? Aquele que luta e foge sobrevive para lutar mais um dia. Lute contra o pecado. Uma outra coisa, controle seus pensamentos. Seus pensamentos devem ser somente para aquelas coisas que vêm do alto, do Senhor. E uma principal é não seja seja cristocêntrico. Coloque Deus no centro da sua vida, no centro dos seus atos, no centro dos seus pensamentos, não egocêntrico. Tá? Lembrando, seja cristocêntrico. Deus deve ser o centro da nossa vida, da nossa existência, não o nosso ego. Ok? Vou repetir, né? Confesse e abandone o pecado. Submeta-se ao controle do Senhor. Encha-se com a palavra de Deus. Passe bastante tempo em oração e adoração. Mantenha-se perto da comunhão cristã. Ocupe-se para o Senhor. Diga não aos pecados. Fuja, não caia dos pecados. Lute contra os pecados. Controle seus pensamentos. Seja cristocêntrico. Deus é o centro da nossa vida, não egocêntrico. Amém? Devemos sempre crer que o Espírito Santo está no controle. Devemos ter consciência que o Senhor está operando em nós através do seu Espírito Santo. Assim, nossa vida reluzirá com o sobrenatural. E quando tocarmos em outras vidas, algo acontecerá para Deus. Além disso, haverá poder, intrepidez, alegria, louvor e submissão. Quero concluir dizendo assim: em nosso coração são elaborados todos os nossos pensamentos, todos os nossos projetos. É onde as decisões que comprometem nossa responsabilidade são tomadas. Ao receber o Espírito Santo em nosso coração, recebemos o amor de Deus. E esse amor repercute sobre nossa relação com os demais, onde podemos observar a paz, a alegria da vida que recebemos de Deus. Agora, quero novamente frisar, ressaltar, destacar como podemos ser cheios do Espírito Santo. Lembra-se? Fugindo do mal, ocupando-nos com o bem, voltados para o Senhor Jesus Cristo. Sejamos verdadeiros, simples, humildes, sempre conscientes do amor divino que opera em nós através do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, que vocês possam ter recebido em vosso coração a alegria do Espírito Santo. E eu desejo a todos um grande abraço, cheio do amor do Espírito Santo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.